amor de Deus, eu só queria sumir, eu só queria desaparecer. O pessoal está dizendo ali que está sem som. Vocês vê? Oi? Já foi? Fala aí, você que está no YouTube, fala se você já está ouvindo, se o som está ok, se está tudo ok, porque você precisa ouvir. Afinal de contas, a gente vai falar de como você desbloquear o seu passado nessa noite. Deixa eu saber, tem alguém aqui que está precisando desbloquear alguma coisa no passado? Olha, eu vou dar algumas dicas para vocês, alguns indícios do tipo necessidade de aprovação, bloqueio de merecimento, bloqueio de paternidade, bloqueio de escassez, algo que você fez no passado e que você nem se perdoou e que você precisa se perdoar. Ou seja, existe uma série de coisas que nos aprisionam quando se trata do passado. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui agora, principalmente para quem está em casa. Quem em algum momento da sua vida falou assim, ai, se eu pudesse, eu apagaria o meu passado? Quem já desejou apagar o passado? Eu já. Alguém já desejou apagar? Você que está no YouTube, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse link, você vai compartilhar com pelo menos 7 pessoas, seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus conhecidos, seus desconhecidos, compartilha com todo mundo, é gratuito, é 0800, você não vai pagar nada, deixa Deus te usar. E eu tenho certeza que tem alguém nesse exato momento precisando desbloquear o passado, desbloquear de uma depressão. Tem gente que está precisando desbloquear do futuro, que é de uma ansiedade. Então, você para de ser mesquinho e mesquinha e querer as coisas só para você, para de ser egoísta, então compartilha. Pega o link e compartilha com alguém, ok? Então, olha só, eu já tive muitos momentos da minha vida... Podem sentar, gente, por favor. Eu já tive muitos momentos na minha vida que eu desejei isso, Dani, de poder apagar o meu passado. Só que é uma grande tolice. Fala todo mundo assim, ó, é uma tolice querer apagar o passado. Por quê? Porque foi exatamente o passado que nos trouxe até aqui. Eu só sou uma mulher forte, resiliente, corajosa, né, que hoje tenho uma comunicação destravada, que hoje vivo o meu propósito da forma que eu vivo, porque um dia eu tive um passado dolorido. Porque é o passado dolorido, Pri, que nos forja. Eu sempre costumo brincar, né, Dani? Mas é uma brincadeira muito séria, que você nunca vai se tornar um soldado forte, você nunca vai se tornar uma mulher ou um homem forte, se você passasse a vida inteira nas Ilhas Maldivas, Pri. Já foi para as Ilhas Maldivas? A gente precisa ir, né, Pri? Porque, pelo amor de Deus, oi, pegar. Maldivas, bora, bora, né? Eu sempre falava das redes de Jericoacoara, que eu nunca tinha ido nas redes de Jericoacoara, agora eu já fui e ainda tirei uma foto. Presta atenção, ninguém vai se tornar um soldado forte sendo treinado nas Ilhas Maldivas, ou em Jericoacoara, ou em Bora Bora, ou na Torre Eiffel, em Paris, ou lá morando do lado do museu, como é o nome do lugar que você morava? Do Coliseu, gente. A Dani é muito chique. A Dani já morou ao lado do Coliseu em Roma. Entendeu? Então, assim, não. Os verdadeiros soldados, eles são forjados na lama, na selva, no deserto, na dificuldade, no problema. Então, o nosso passado dolorido, desafiador, triste, amargurado, que muitos acham que é terrível, na verdade, é esse passado, exatamente esse passado, que nos trouxe até aqui. Até por isso que eu tenho uma frase que eu amo, eu brinco que é a minha frase. O Pablo Marçal tem o vai cuidar da sua vida. Eu tenho o respeita a minha história. Consegue colocar aqui no telão, Lê, o meu emoji do respeito à sua história? Consegue? Coloca aqui, você precisa respeitar a sua história. Você precisa respeitar o seu passado. Sabe por quê? Se você não respeitar o seu passado, se você não respeitar a sua história, absolutamente ninguém mais vai te respeitar. E aí, vamos lá. Se você não respeitar o seu passado, você não vai poder aprender com ele. Porque tudo aquilo que você critica, que você reclama, que você murmura, você corta uma frequência. Então, aquilo que você poderia usar de força, de determinação, de desbloqueio para ajudar outras pessoas, você fica se lamentando, se murmurando ou se autoflagelando o tempo todo. Quer ver? Você vai descobrir agora algo poderoso sobre o seu futuro. Alguém já pensou assim, ai, mas eu vou falar do quê? Né, Priscila? Eu vou falar do quê? Ei, é só você listar as suas 7 maiores dores. Quer ver? Vou escrever aqui, ó. Se você pegar hoje, aí agora, vou escrever de azul, só para ficar chique. Se você escrever quais são... Não, vamos colocar um pouquinho mais de... Que eu não sou obrigada a fazer com essa linha fininha aqui, ó. Suas 7, se você pegar, suas 7 maiores dores, pode escrever aí.
Aquelas dores, justamente elas que você achou que você ia morrer. Aquelas dores que você achou que você não ia dar conta, que não tinha como, que era algo terrível, que você simplesmente ia perecer. E você até pereceu. E está tudo bem. Se você pegar aí agora e anotar quais foram as suas 7 maiores dores ao longo da sua vida, o seu propósito está atrelado a essas 7 dores. Se você pegar, então, as 3 primeiras, essas 3 primeiras aqui, ó, se você entender como que você desbloqueia o seu passado, quando você ressignificar essas 3 maiores dores, você tem o seu propósito clarificado. Quando você destravar essas 3 maiores dores, você vai ver quantas pessoas você consegue ajudar exatamente naquilo que você venceu. Aquilo que você venceu é aquilo que você tem autoridade para falar. Vocês querem saber as minhas 3 maiores dores? Ou a gente pula essa parte? Brincadeira, bora lá. Uma das minhas maiores dores aqui, ó, paternidade. Isso daqui é uma das coisas que mais me marcou ao longo da minha história. Por quê? Porque eu tive um pai alcoólatra, eu tive um pai que me agredia muito quando eu era criança, que agredia a minha mãe, que agredia as minhas irmãs, que deixava a gente passar dificuldade, que deixava a gente passar fome, né, Sara? Hoje eu tenho o privilégio de ter minha irmã aqui na plateia, a Sarinha Pimentel. Salva de palmas para a Sara Pimentel. E a Sara, ela já é de uma época um pouquinho melhor, porque quando eu nasci era pior. Mas também não foi fácil, né, Sara? Foi, digamos assim, 10% melhor. Mas já foi melhor do que na minha época, da Paula e da do Paulinho. Então, isso aqui, saber que eu nunca tive um pai para me levar na escola, saber que eu nunca tive um pai para sequer colocar alimento na minha casa, isso me machucou muito por muito tempo. E eu tive dificuldade, inclusive, de aceitar Deus. Eu era aquela pessoa revoltada, rebelde. Eu detestava tudo que falasse de família. Ah, porque pai, porque Deus. Eu falava, se Deus é pai, por que Ele não me deu um pai? Se Deus é pai, por que eu tenho um pai do jeito que eu tenho? Eu questionei muito Deus. E aí eu tive dificuldade de me relacionar com Deus, pela dificuldade que eu tinha de me relacionar com meu pai. Isso me trouxe bloqueios absurdos. Inclusive com relação ao casamento, que é a minha segunda maior dor. Que é isso aqui, ó. O divórcio. E aí, eu inclusive conto lá no meu livro que o meu divórcio não começou quando eu casei. O meu divórcio começou com meu pai. Porque o primeiro divórcio que eu tive, na verdade, não foi do meu ex-marido. O primeiro divórcio que eu tive foi do meu pai. Porque eu lembro, Pri, que quando eu vim embora da Bahia para São Paulo, eu eu dizia que estava tudo bem. Eu dizia que estava tudo ok, mas era mentira. É porque eu não queria lidar com aquilo. Então, eu não convidei meu pai para a minha formatura, eu não convidei meu pai para o meu casamento, eu não convidei meu pai para nada, porque eu tinha divorciado do meu pai. E aqui eu descobri um código poderoso. Ó, vou até colocar numa outra página, só para vocês entenderem o quanto que isso aqui é forte. Eu, Patrícia, vou colocar aqui, ó. Patrícia. Quem é a Patrícia? Ok? Vamos falar geneticamente. Eu sou 50% do meu pai e eu sou 50% de quem? Da minha mãe. Ok? 50% do meu pai e 50% da minha mãe. A partir do momento que eu anulo o meu pai, a partir do momento que eu não honro o meu pai, a partir do momento que eu odeio o meu pai, a partir do momento que eu tenho vontade de matar o meu pai, não façam. Eu já tive vontade de matar meu pai. Quando meu pai chegava bêbado, batia na minha mãe, batia nos meus irmãos, batia em mim, eu tive vontade de matar meu pai. Então, a partir do momento que eu anulo o meu pai, na verdade, eu estou anulando 50% de quem? De mim mesma. Porque eu sou 100%, presta atenção, se eu tiver 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Aí aqui tem um grande problema. Ainda bem que eu só tive problema com meu pai. E assim, eu protegia minha mãe, eu fazia de tudo pela minha mãe. Eu vim para São Paulo para querer dar uma casa para minha mãe. Agora, imagina aquelas pessoas que têm problema com o pai e com a mãe. E aí a pessoa elimina o pai e elimina a mãe. Sobra o quê dessa pessoa aqui? Alguém me fala? Sobra o quê?
nada. Sobra uma pessoa machucada, ferida, vazia, cheia de ódio e que no futuro vai ter um câncer, vai ter um problema. Então, a partir do momento que eu não sei o que é honrar, eu posso não concordar, eu posso não entender. E está tudo bem eu não concordar e eu não entender, mas eu não posso desonrar. Porque a partir do momento que eu desonro ou meu pai ou a minha mãe, eu fico completamente comprometida. O meu emocional, o meu cognitivo, tudo em mim, o meu espiritual, tudo em mim, inclusive é uma promessa bíblica. Se você quiser jogar na Bíblia aí, vai ter um local lá que diz assim, ó. Pesquisa aí, Dani, tu que é boa de Bíblia. Honra teu pai e a tua mãe para que você tenha dias longos na terra. A primeira promessa da Bíblia para que você tenha uma vida abundante e próspera, qual é? É de você honrar seu pai e você honrar sua mãe. Então, independente se eles são bons ou se eles são ruins. Não está dizendo assim, ó, Pri, honre o seu pai se ele for gente boa. Honre a sua mãe se ela for gente boa. Honre o seu pai se ele pagar suas contas. Não está dizendo isso. Só está dizendo assim, ó, honre o seu pai e a sua mãe para que os seus dias sejam longos na terra. Então, a partir do momento, esse daqui, e aí eu vou dizer uma coisa para você, 90% dos bloqueios da humanidade, eu ouso dizer 99%. 99% dos bloqueios da humanidade estão sempre atrelados aqui, ó, à paternidade. E aí, automaticamente, como eu não tinha um pai, eu fui buscar no casamento o quê? Um pai. Aí, posso falar uma palavra aqui? Pode, acho que essa palavra pode, né? Eu falo de comunicação, mas pode. Falar que acho que é os mineiros que falam assim, ó, lascou-se. Porque pensa, eu já tinha um bloqueio de paternidade. Aí eu não resolvi com meu pai. Aí quando eu casei, eu quis buscar quem? Eu não quis buscar um marido. Eu quis buscar um pai. Tinha um buraco. Aí eu vou fazer igual o Pablo Marçal fala. Quer dizer, o Pablo não, o pai do Pablo. Aí o pai do Pablo fala assim, aí quando aconteceu o divórcio, deu a lógica. Fala todo mundo, deu a lógica. Não, se você não resolver o seu passado, se você não desbloquear do seu passado, se você não fizer as pazes com o seu passado, eu vou dizer uma coisa para você, vai dar lógica. O que é dar lógica? É você ter problema na sua vida financeira, é você ter problema na sua vida sentimental, é você ter problema na sua vida emocional, e é você ter problema com o próprio Deus. Porque assim, ó, quem aqui já foi orgulhoso, orgulhosa alguma vez na vida? Alguém já? Ou só eu, assim, que era muito orgulhosa? Quer ver teste do orgulho? Vamos fazer o teste do orgulho para ver se você é orgulhoso ou não? O teste do orgulho é o seguinte. O orgulhoso nunca está errado. Ele nunca está errado. Não, orgulhoso, pedir perdão, pedir desculpa, morre. Mas não pede perdão e nem pede desculpa. Nunca. Se tem uma coisa que o orgulhoso não faz, é pedir perdão. Outra coisa, o orgulhoso ama dizer que é humilde. Porque o humilde que é humilde, nunca diz que é humilde. Já vou falar para vocês. Humilde, ele é tão humilde que ele jamais vai abrir a boca para dizer assim, ó, eu sou humilde, nunca. Até isso o humilde tem vergonha. Ele fala, agora o orgulhoso diz, não, eu sou muito humilde. Não, eu tenho facilidade de aprender. Não, eu amo pedir perdão. O orgulhoso diz isso. O orgulhoso nunca admite que é orgulhoso. Já começa por aí. O orgulhoso nunca pede perdão. O orgulhoso nunca admite que está errado. Então, se você se identifica com alguém assim, aí outra coisa. O orgulhoso é sempre apontar o dedo para o outro. Ele nunca aponta o dedo para ele. Esse é o verdadeiro orgulhoso. Mas a Patrícia, eu não posso falar de ninguém. Porque eu era o poço de orgulho na terra. A cara da Sara. Ô, gente, eu tenho um trem que eu falava, que eu tenho uma vergonha. Mas sabe uma vergonha? Eu vou falar para vocês, porque eu fiz um voto com Deus. E o voto com Deus foi que eu não me importo de ser envergonhada desde que o nome dele seja glorificado. E eu vou contar para vocês, eu era tão orgulhosa, Dani, mas tão orgulhosa, assim, absurdamente que eu falava assim, ó. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, eu falando e a Sara assim, ó. Quarto eu, quinto eu, sexto eu, sétimo eu, oitavo eu, PH. Nono eu, 10º eu. Aí no 11º, talvez, Dani, eu pensei em alguém. Nossa. Oh, Deus, ainda bem que o Senhor é misericordioso.
Ainda bem que o Senhor é um Deus perdoador, galardoador. Não, porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu vou falar que nem os mineiros, a gente estava no sal. Ainda bem que Deus é misericordioso. Então, mas por quê? Esse orgulho, e meu pai era extremamente orgulhoso. Nossa, né, Vassarinha? Pensa, minha mãe é o poço da humildade. Meu pai é o poço do orgulho. Então, e o orgulhoso, ele ainda tem orgulho de ser orgulhoso. Pode, fala. Pode falar. Aí, ó, tá vendo? Muito. É outra coisa aqui. Tem uma coisa que o orgulhoso faz, mas também vem do orgulho. O orgulhoso, ele sempre vai criar uma capa de proteção. Eu sou forte, eu isso, eu aquilo. Mas no fundo, é uma pessoa machucada, ferida, insegura, e que tudo que precisava, na verdade, era um colo. Entendeu? Pega os microfones aí, você quer falar? Então, o que acontece? Eu tinha um bloqueio de paternidade gigantesco, que era uma dor absurda. Depois veio o divórcio. E aí, aqui, depois do divórcio, gente, veio rejeição. Que, na verdade, a rejeição já existia, por causa da paternidade. Porém, com o divórcio, ficou muito pior. Aí veio rejeição. Aí veio escassez. Aí veio merecimento. Aí veio abandono. Nossa. Isso aqui é uma das coisas que sempre me perseguiu a vida inteira. Ó. Porque o rejeitado, ele sempre vai se achar abandonado. Sempre. E aqui, quando você tem tudo isso, não tem como você não ter um lado vitimista. Absurdo. Eu vou dizer para vocês, todas essas dores aqui eu tinha. Todas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não adianta você dizer assim, eu estou 100% curado. Eu sou liberta. Porque eu sou livre. Não, a gente canta. Eu sou livre. A gente canta, mas quer saber da verdade? A gente lida com o orgulho todos os dias. A gente lida com a falta de paternidade todos os dias. A gente lida com a rejeição todos os dias. A diferença é que quando você ressignifica e quando você acessa a verdadeira salvação que está em Cristo Jesus, você vive de glória em glória, de vitória em vitória. Sabe aquele versículo que diz assim? É como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É que nem esse trem aqui chamado escassez. Não existe cura para essa desgraça aqui não, gente. Não existe. Vou fazer aqui, ó. A grande verdade é que você vai mudando de nível. Entendeu? Tem gente que está aqui no nível 1. Aí você sai daqui, você vai para o nível 2, aí para o nível 3, para o nível 4, para o nível 5. Você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo. Você vai melhorando, você vai evoluindo. Quer ver? Ó? Tem gente que diz que, não, eu não sou escassa. Aí chega uma conta para você pagar a diária de um hotel, R$12.000. Não, a escassez, né, BH? A escassez parece que brota, renasce, ressurge. Aí você olha e fala, onde que essa miserável dessa escassez estava guardada? Patrícia, como que eu sei cada bloqueio que eu tenho? Como que eu sei cada dor que eu tenho? Desafios. Eu vou contar para vocês uma. Aqui, ó, é de desafio em desafio. Ó. Eu sou a Patrícia, competitiva, corajosa, ousada, forte. Eu me inscrevi numa prova do Ironman e não treinei. Fui treinar nos últimos 7 dias para a prova. Pensa num frio na barriga. Pensa. Se não fosse uma ligação de uma pessoa chamada Pablo Henrique Costa Marçal, eu não tinha ido fazer a prova. Eu até fui fazer. Mas eu sabia que era loucura fazer a prova com treino. Teve gente que treinou 7 meses. Teve gente que treinou 1 ano. Teve gente que treinou 2 anos para fazer a prova. Eu treinei 7 dias. 7 dias. Eu consegui concluir a primeira etapa. Mas eu concluí. Eu não saí no jet ski e nem como é o nome do outro lá, Dani? E nem no caiaque. Minha meta, Morgana, era somente não sair no caiaque ou no jet ski.
porque aí ia ser muito feio, entendeu? Eu falei, não, eu desmaio dentro desse lago aqui, mas eu não vou sair de caiaque. Eu consegui nadar 1.900 metros em 1h30. Respeita a minha história. Mas o que acontece? Não foi dentro do tempo. O tempo de corte era 1h10. Eu tinha que sair do lago em 1h10. Eu fiz os 1.900 metros, fiz em 1h30. Não, pensa, Morgana, no tanto de bloqueio, no tanto de palavras, no tanto de setas malignas que veio sobre a minha vida, porque eu não saí daquele lago no tempo. Não, se vocês tiverem noção, o tanto que Deus falou comigo sobre aquele lago, aí, Morgana, sabe, essa imagem que eu tive, PH, foi uma das imagens mais fortes que eu já tive na minha vida. Quando você sai do lago, a Dani estava lá, é testemunha, a Charlene, a Letícia, é uma cena absurda. Você sai do lago, morrendo, que eu nadei 1h30. Pensa, você nadando 1h30. Nem eu acreditava, Priscila, que eu conseguiria nadar 1h30. Saí do lago, a primeira coisa que eles fazem é bipar a sua pulseira e arrancar o seu chip. Você tem um chip que você coloca no pé esquerdo, eles arrancam o seu chip e bipam a sua pulseira, que é para você não continuar a prova. Sabe o que veio na minha cabeça, Morgana? As bodas do Cordeiro. E você sendo barrada na festa das bodas do Cordeiro. E você ouvindo uma frase assim, ó, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Você curou enfermos, você expulsou demônios, mas eu não te conheço porque você não tem intimidade comigo. Eu não te conheço porque você não fez no meu tempo. Eu não te conheço porque você fez no seu e não no meu. Eu não te conheço porque eu te dei uma prova, você tinha 7 meses para treinar e você não treinou, você foi displicente naquilo que eu te pedi. Você não obedeceu aquilo que eu mandei. Eu saí ruim. Eu saí mal, PH, daquele lago. E não era por causa da prova. Não era. Eu passei a semana inteira, PH, estudando sobre o tempo. Sobre o que é a diferença do tempo Cronos, do Kairos. Eu aprendi tanto sobre não basta. Fala todo mundo assim com a sua boca. Não basta fazer. É preciso fazer no tempo. Ei, eu não sei se você está entendendo isso aqui. Eu fiz a prova. Como é seu nome? Ana Carolina aí? Jackson, Ana Carolina, eu fiz os 1.900 metros. O mais difícil que era nadar 1.900 metros, quase 2 quilômetros numa prova, eu fiz. Só que eu fui barrada, eu não entrei. Eu não pude continuar a prova. Eu não pude fazer o ciclismo, que era os 90 metros de bike, e eu não pude fazer a corrida. Ei, presta atenção nisso aqui, que se você entender, você nunca mais vai perder tempo com o seu passado. Eu estava aqui, eu fiz os 1.900 metros na natação. Só que eu tinha a bike, que eu precisava de 90 quilômetros. E eu também tinha corrida, que eu precisava de 21 quilômetros. Por eu não ter cumprido o PH, essa primeira fase no tempo, eu cumpri a prova, eu concluí a prova, mas não foi no tempo, Ana Carolina. Por eu não ter feito no tempo, eu fui impedida de dar o próximo passo. Eu fui impedida de ir para o próximo nível. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida, Dani? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou muito grata a Deus, porque eu tenho certeza que eu aprendi muito mais essa prova, não concluindo e não fazendo, do que se eu tivesse concluído. Então, olha só, tem coisas na sua vida que você não foi para a próxima fase, porque você não resolveu no tempo. Porque você não fez no tempo que foi pedido. Aí você vai dizer assim para mim, mas eu fiz, Patrícia. Eu fiz isso, eu tive filho, eu fiz aquilo outro. Ei, você fez, mas você não fez no tempo. E por não ter feito no tempo, você não vai para a próxima fase. Então, essa semana foi uma semana de muita reflexão para mim. Porque eu aprendi que não basta fazer. É preciso fazer no tempo. E aí vem a pergunta, como que você faz no tempo? Salmo 90, 12. Anota aí, Salmo 90, 12. Diz assim, ó, o salmista Davi diz assim, ó, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Salmo 90, 12 é o salmo que marcou minha semana. É o versículo que marcou minha semana. Diz o seguinte, ele diz, Senhor,
nos ensina a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Que é o código que eu peguei com esse versículo? Você nunca vai alcançar a sabedoria se você não souber administrar o tempo. Porque ele diz o quê? Senhor, nos ensina a contar os nossos dias para que o meu coração alcance a sabedoria. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando isso para vocês porque quanto da nossa vida a gente não estragou, a gente não jogou fora, porque a gente não resolveu o nosso passado. Porque a gente não ressignificou o nosso passado. Quantas pessoas estão 10, 20, 30 anos sofrendo? Sofrendo com um pai, sofrendo com uma mãe, sofrendo com uma enfermidade. Às vezes você teve, por exemplo, um abuso na sua infância quando você tinha 5 anos de idade. Só que hoje você está com 30. Passaram 25 anos. E você está preso 25 anos em um fato que aconteceu quando você tinha 5. E você está 30 anos preso no tempo por você não ter ressignificado o seu passado. Então, eu quero que você entenda hoje, eu vou chamar 2 pessoas aqui agora, que são brabíssimas, que eu amo, que são mulheres que eu honro, e que eu tenho zelo por cada uma delas. E eu quero que vocês entendam que é preciso, é necessário, é fundamental você ressignificar o seu passado, você resolver o seu passado. Fala todo mundo assim, ó, levanta a sua mão direita, fecha os seus olhos e fala assim, ó, eu preciso aprender a resolver o meu passado, a fazer as pazes com o meu passado. Fala assim, ó, a partir do momento que eu fizer as pazes com o meu passado, a minha vida vai fluir, vai prosperar como nunca antes. Amém? Fique de pé todo mundo agora. Patrícia, como que eu ressignifico o meu passado? Fala todo mundo assim, ó, desbloquear o passado é ressignificar o passado. Agora fala assim, ressignificar o passado é dar um novo significado. Eu precisei voltar lá no meu pai, dar um novo significado. Eu tive que perdoar o meu pai, entender que meu pai deu o melhor que ele tinha para mim. Eu precisei voltar lá no divórcio, dar um novo significado no divórcio e entender que, na verdade, o divórcio foi um grande livramento. O divórcio foi uma excelente oportunidade de eu me reconectar com meu pai e comigo mesmo. E hoje eu consigo ajudar centenas e centenas de casais, de homens e mulheres, porque eu posso até ter tido 2 divórcios, mas nenhuma pessoa que passou na minha mão depois disso, nenhuma sequer divorciou. Porque eu sei exatamente onde está o problema do divórcio. Então, quando você ressignifica o seu passado, quando você desbloqueia o seu passado, você consegue ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema que você, ou que passaram, ou estão passando pelo mesmo problema. E para que você possa desbloquear ainda mais o seu passado, dar um novo significado para ele, eu quero que vocês me ajudem a receber essas 2 amigas que eu amo. Ó, eu vou falar o que elas fazem e depois a gente aplaude as 2 juntas, tá bom? A Morgana é a esposa do Wellington, a Morgana é empresária, a Morgana é uma filha amada do Deus vivo, uma mulher sábia, uma mulher próspera, uma mulher que você olha para ela e fala, meu Deus, eu quero ter a sabedoria, a nobreza da Morgana. Eu vou chamar uma mulher que eu aprendi a amá-la, eu tive o privilégio de viajar agora para 3 países, 4 países, 5 Egito ou Jordânia, Tanzânia, Nigéria e Angola. 5 países, eu acho. Oi? Israel, 6. Eu viajei 6 países com ela agora recentemente. E se tem um lugar que você conhece, o ser humano é em viagens. É a Priscila Henrique, ela é esposa do Paulo Henrique, ela é mãe de 3 princesas, ela é médica, ela é uma filha amada do Deus vivo, e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com essas 2 mulheres. Agora sim, prepara uma música aí, House, uma música top, porque, ó, me ajude a receber com muito carinho, com muita alegria, com muita energia com vocês, Morgana Bittencourt e Priscila Henrique! Uou! Aumenta esse som, aumenta esse som. Boa noite.
Boa noite, pode sentar, assim, por favor. Presta atenção, Pri. Olha essas duas mulheres. Morgana Bittencourt, esposa do Wellington. Priscila Henriques, esposa de quem? Do PH, do Paulo Henriques. Então, vocês vão ficar na companhia dessas duas mulheres maravilhosas. E eu tenho certeza que a noite de vocês vai ser transformadora. Uma salva de palmas mais uma vez para elas. Amo vocês. Deus abençoe. É isso aí. Boa noite a todos que estão aqui presentes com a gente, pessoal do YouTube também, sejam todos bem-vindos. Hoje, eu e a Priscila aqui, a gente está desbloqueando de fato mesmo. Eu já subi no palco algumas vezes, eu acho que é a 10ª vez que eu subo no palco. Na verdade, eu vou contar para vocês que eu sempre tive muito trauma de subir no palco, muito medo, bloqueio de fala, e vou contar para vocês o porquê. Mas estar aqui nesse palco hoje é um desbloqueio, porque o último evento que eu fiz com meu marido aqui, o EMC, que fala sobre comunicação, e também sobre eventos e mentorias, eu não subi no palco, eu fiquei aqui embaixo, com medo do palco. Eu fiz todas as minhas palestras aqui de baixo. E por que será que a gente tem tanto medo de subir no palco, vocês já se perguntaram? Por que a gente tem esse medo de pegar no microfone? A gente tem medo de falar em público? E a Patrícia falou muito sobre bloqueio de pai e mãe, né? Eu tive 2 momentos na minha vida. 2 momentos que, quando a gente falou sobre esse tema, desbloqueando o passado, me veio muito forte. Obviamente, né, o bloqueio de pai e mãe, né, porque eu acho que a maior parte dos nossos bloqueios, eles vêm através dos nossos pais. Mas eu tive 2 momentos na minha vida que transformaram a minha vida. Que foi o primeiro aos 18 anos, quando, de fato, eu perdoei meu pai. Eu consegui conhecer o meu verdadeiro pai. Um pai que foi um pai alcoólatra, um pai que batia na mãe, que batia nos filhos. Eu fui descobrir, com o entendimento que eu tenho hoje, que meu pai não era só alcoólatra, ele era psicopata. O que ele fez com a gente quando criança não foi uma coisa só de um pai alcoólatra. Tinha parte espiritual, tinha parte psicopata. E aos 18 anos eu conheci o meu verdadeiro pai. O pai que nunca pecou, o pai que nunca errou, o pai que nunca bateu. O verdadeiro pai. Eu tive misericórdia do meu pai. Eu fui a pessoa, a Patrícia falou muito sobre orgulho, eu fui a pessoa que pedi perdão para o meu pai, por eu não ter sido a filha que ele desejava. Eu tive coragem de pedir perdão para o meu pai. E aos 35 anos, foi quando eu descobri que eu precisava ressignificar a história com a minha mãe. Eu anulei totalmente o meu feminino, eu me tornei uma mulher viril, uma mulher que trocou o papel com o marido, que assumiu o papel dele, por querer ser uma mulher independente. Uma mulher que sofreu muito... uma criança sofreu muito vendo a mãe sendo submissa a um homem que batia, e ela não conseguia proteger a família. Ela se separou, depois, quando eu tinha 7 anos, ela se separou, mas até os meus 7 anos eu vivi muitas coisas. Então, eu precisei ressignificar isso e fui descobrir só aos 35 anos. Mas estamos aqui com a Priscila, a gente vai fazer um bate-papo, vou até sentar aqui com ela. Se quiser se apresentar para as pessoas, falar um pouquinho sobre você. Com o microfone. Olá, boa noite. Eu sou Priscila, sou médica e é um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu estou falando, então está sendo um grande desbloqueio. Eu entendi que Deus tem me chamado para transbordar, para falar sobre muitas coisas, tanto que eu já passei. Eu acho que eu tenho um grande chamado de ajudar muitas pessoas em várias áreas da vida, né? Deus tem falado muito comigo e tem um momento que eu aprendi que a gente tem que obedecer, né? Acho que obedecer o que Deus está chamando a gente. Então, eu tenho trabalhado isso no meu coração, e estar aqui é obedecer o que Deus tem falado para mim. E eu também, acho que, como a Patrícia falou, acho que quase todo mundo, né, das pessoas tem muitos bloqueios de passado. Bloqueio de paternidade, eu também acho que é o maior bloqueio da vida de muitas pessoas. O Brasil, como o Pablo sempre fala, né, é um país que
tem muitas crianças que não têm nem o nome do pai na certidão. E mesmo quem tem o nome do pai na certidão, como eu, né, tive um pai que me registrou, né, que eu vivi com ele até os meus 7 anos de idade, na mesma casa, mas depois disso ele nunca mais foi pai, né, ele não exerceu o papel dele, não exerceu a função dele de cuidar, de passar segurança, né, de dar amor, de dar segurança financeira também. A minha mãe foi uma mãe solo, com 3 filhas, e ao longo dos anos eu passei, eu diria que muitos e muitos anos, rejeitando ele, anulando a figura paterna, né? Eu acho que isso reflete muitas coisas da nossa vida, muitas áreas, né? A gente negar, ter ódio de um pai. E, ao longo dos anos, eu fui tratando isso no meu coração e aprendi, há alguns anos atrás, eu entendi, né, lendo a Bíblia e mais próxima de Deus, eu tomei a decisão de perdoar o meu pai, né? E isso mudou completamente a minha vida. Meu pai faleceu agora, tem mais ou menos uma semana, e graças a Deus, quando ele faleceu, eu tive a tranquilidade no meu coração de dizer: obrigada, Senhor, por ter trabalhado o meu coração para perdoar o meu pai, porque senão eu ia ter que trabalhar outro problema, que é o arrependimento, né? Então, eu aprendi a honrar ele, e eu sempre já trabalho isso há muito tempo no meu coração, e é uma das coisas que eu aprendi muito ouvindo o Pablo, que ele deu tudo que ele podia dar. O pouco que ele deu era tudo que ele tinha. Então, quando eu entendi isso, eu perdoei, né, tudo que ele fez, a ausência dele, e aprendi a não ter mágoas mais. Então, eu comecei a ligar, comecei a procurar, né, sabendo que ele já estava ficando muito idoso e que ele ia né, partir pela idade, já estava com 84 anos, né, agora, quando ele faleceu. Então, eu tenho essa paz no meu coração, mas foi foi muito importante eu honrar a vida do meu pai, honrar pai e mãe. Eu acho que isso faz muita diferença, e muitas coisas mudaram na minha vida, no jeito que eu via a vida, que eu agia, as minhas atitudes, a forma como eu lidava com algumas dificuldades na minha vida, isso mudou completamente. Pessoal que está no YouTube, se puder falar para mim o que significa para vocês, qual que é o sentimento que vem quando a gente fala a palavra passado? O que você sente assim quando lembra do passado? Alguém aqui pode me falar algum sentimento que vocês têm quando fala do passado? Assim, o que vem na mente? Vamos falar sobre o passado, sobre a infância, sobre pai e mãe. O que vem na mente de vocês? Consegue falar? Uma frase só. Uma palavra. Vontade de ir adiante. Thaís, tem alguma palavra? Passado. Tristeza. Paulo, tem alguma palavra? Gratidão. Você? Aceitação. Então, um pouco antes de fazer o método IP, eu acho que muitas pessoas aqui já fizeram o método IP. Eu fiz em 2021 e eu exatamente vim no método IP para descobrir o que estava acontecendo com o meu casamento, que foi relacionado a essa questão da troca de papel com meu marido. Foi aos 35 anos onde eu entendi que eu tinha um papel trocado. E até lá, o meu sentimento, quando falava em passado, era de dor, de tristeza, de falta. E hoje, o meu sentimento é de entendimento. Entendimento daquilo que aconteceu, né? A gente tem que buscar esse entendimento. Uma das coisas que me fez perdoar pai e mãe foi entender a história da vida deles. Até então, eu não sabia por que meu pai tinha feito tantas coisas. A gente sempre fala que todo ferido fere. Por que meu pai feriu tanto? Por que ele fez tantas coisas malucas com a gente? Porque ele era ferido.
E uma pessoa ferida, ela não... Meu pai nunca foi de se abrir. Eu lembro que quando, aos 18 anos, que eu fui pedir perdão para o meu pai, e foi a transformação na vida dele também, meu pai já faleceu, ele faleceu em 2019, graças a Deus, consegui passar bons momentos com meu pai, ainda em vida. Nos despedimos, depois que ele morreu de câncer na garganta. Eu ainda falo que essa questão do bloqueio da fala, né, que nós estávamos conversando ali embaixo, né, eu acho que meu pai morreu sem perdoar. Isso me dói muito. Porque talvez ele não ouviu uma Morgana falar sobre perdão, talvez ele não ouviu a Priscila falar sobre perdão, talvez ele não ouviu tantas pessoas que ficaram de boca fechada, muitas vezes julgando por que ele fazia, cobrando, né, o que ele fazia, mas sem perguntar por que ele fazia. Uma das coisas que mais mudou na minha vida foi fazer perguntas. Por que eu passo por isso? Por que eu estou agindo como eu estou? Né? A Patrícia falou que ela casou com o pai dela, eu casei com a minha mãe. Meu marido é exatamente igual à minha mãe, muito parecido. E eu achava que o maior problema da minha vida era o meu pai, porque meu pai deixou marcas visíveis em mim, mas a minha mãe deixou marcas invisíveis. Eu amo a minha mãe de paixão. Quando eu ressignifiquei minha história com ela, eu não tinha nenhum problema com ela, mas eu entendi que muitas coisas do que foram faladas, às vezes as palavras, elas ferem muito mais do que um tapa na cara. As palavras profundas que a minha mãe falou me marcaram muito. Então, essa ressignificação fez muita diferença na minha vida. O pessoal que está no YouTube colocou lá, ó, propósito, revolta, quebra de ciclos nocivos. Estou com algumas alunas minhas aqui, a minha irmã Jéssica, a Luciana. Vamos interagir aí, pessoal. Ó, a Floraci Angélica colocou, minha infância foi muito legal, apesar de algumas coisas, mas foi muito bom. E a gente estava falando muito sobre apagar o passado, né? Muitas pessoas querem apagar o passado, elas não querem lembrar, né? A gente não quer lembrar, mas a gente sempre fala que o consciente é 5%, o inconsciente é 95%. O ressignificar com a minha mãe estava 95%. Para mim, aquilo que ela falou, eu achava que não tinha nada a ver, que não tinha problema, mas tinha tanto problemas que eu acabei casando com a minha própria mãe, para eu aprender a conviver, né? A ressignificar a história da minha mãe. Então, eu não sei se você quer compartilhar alguma história além dessa você tinha falado para mim alguns bloqueios diferentes de pai e mãe, você quer comentar sobre isso? Não, eu ia falar primeiro acho que é muito importante para quem está em casa, né, quem está aí ouvindo a gente, quem tem algum bloqueio de paternidade, desbloquear isso agora, né? Pensa que os nossos pais, né, seja bloqueio com pai ou com mãe, eu acho que a gente tem que honrar o nosso pai e nossa mãe. Então, quem tem esse problema dentro do coração, como muitas pessoas falaram aí no chat, né, vamos perdoar nosso pai, vamos perdoar nossa mãe. Muitas coisas, às vezes, estão amarradas na nossa vida por causa desse rancor dentro do coração. Como, às vezes, o bloqueio de paternidade, às vezes, faz com que você não consiga entender o amor de Deus na sua vida, né? Não consiga ver o Senhor como um grande pai na sua vida, um pai que te ama, um pai que tem misericórdia por você, um pai que é bondoso, né? Então, perdoem, pai, perdoem nossas mães, né? Vamos olhar para o Senhor como um grande pai que Ele perdoou os nossos pecados, Ele deu a vida por nós. Então, vamos começar a fazer diferente a partir de hoje. Se você até hoje tinha esse bloqueio, vamos desbloquear isso agora. Vamos perdoa, fala aí dentro de casa. Pai, eu perdoo todas as feridas, todas as minhas marcas do passado, e vamos levar uma vida nova daqui para frente, sem nenhum rancor. Vamos olhar para o Senhor, né? Você que não consegue olhar para o Senhor com esse olhar de pai, olha para Ele, conversa com Ele agora, onde você estiver, e olha para Ele e fala: Pai, eu te aceito, eu te honro, eis-me aqui, Senhor. Né? Entrega a sua vida a Jesus e vamos fazer uma nova história a partir de hoje. É legal que a Patrícia colocou ali aqui na TV sobre que nós somos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe.
E nós recebemos a vida de Deus através dos nossos pais. Deus usou o masculino e o feminino para nos dar a vida. A isso basta gratidão aos nossos pais. A isso basta gratidão. Eles foram usados, eles foram um canal para nos dar a vida. E eu estou lendo um negócio aqui, desculpa. Então, aqui a Jéssica colocou, verdade, perdoar enquanto a vida. Então, alguém aí também no chat tem bloqueio de autoimagem? Fala aí pra gente. Bloqueio de autoimagem, de não se aceitar, não ter autoestima. Isso tudo está ligado. Bloqueio de autoimagem, bloqueio de paternidade. Isso é muito trabalhado. A gente vai ter o método IP agora no dia 30 de setembro e dia 1º. Né? O método IP é para trabalhar esses bloqueios. A gente vai ativar a identidade, clarificar o seu propósito. Então, quem não está sabendo do método IP, é dia 30 e dia 1º de outubro, aqui na plataforma, no Alphaville. E se inscreve, vai lá no site, Pablo Marcal /método IP, e se inscreve no método IP. E já que a Priscila falou sobre o método IP, meu marido apareceu ali, o Wellington Moreira. Não veio presencialmente, o Paulo está aqui, o Wellington. Ele estava dando aula para os nossos mentorados. Boa noite. E então, falando do método IP, até vou trazer um relato para vocês sobre o método IP. Todos aqui já fizeram, quem não fez o método IP ainda? Aqui, 4. Vocês já fizeram o método IP? Não? Só online. É bem diferente o presencial. O online é maravilhoso, mas o presencial é, assim, fantástico. Eu estou fazendo vai ser 27 vezes agora que eu estou fazendo o método IP. Eu comecei em 2021. Eu estava passando por um problema muito sério no meu casamento. Eu sou casada há 25 anos. Aliás, casada há 2 anos. Morava junto com meu marido durante 23 anos. Né? Ele sempre fala, ele era um menino, não tinha pedido em casamento, nós casamos. E nós casamos aqui em Barueri, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Então, nós somos sócios há muito tempo, nós temos empresa de eventos, e a gente estava com um conflito no casamento, que além da empresa de eventos, a gente tinha comprado uma outra empresa. E começou a dar um problema muito grande no nosso casamento. Foi a primeira vez que eu falei na minha vida que eu ia me separar do meu marido. Eu falei assim, eu não quero mais. Sabe quando você olha assim, você não faz perguntas por que o seu casamento está com problema. E eu comecei a assistir o Pablo e a Carol, vi umas palestras, umas lives deles sobre casamento, e eu comecei a falar, nossa, eu acho que tem alguma coisa errada no meu casamento, alguma coisa que eu não sabia sobre papel trocado, eu não entendia sobre isso. Resolvi, o Pablo divulgou o método IP, vim fazer o método IP, vim sozinha, o Wellington não veio comigo porque nós estávamos com o evento no final de semana. Quando eu vim no método IP, eu falei, ou eu vou para lá para resolver o meu casamento, ou nós vamos nos separar. Cheguei no método IP, primeiro desbloqueio já foi com o pai, porque eu entendia que foi muito forte, né, a história com meu pai. E quando eu saí do método IP, gente, sério, eu sempre falo assim, eu via Deus em todo mundo. É tão bom a sensação quando a gente sai do método IP, assim, eu olhava para todo, eu ria, eu cheguei em casa, eu ria para o micro-ondas, eu ria para a geladeira, eu ria para o meu marido, ele não entendia o que estava acontecendo comigo, eu botava louvor pela casa, eu via Deus, eu via o rosto de Deus em todo mundo. A minha alegria era tanta que eu refletia em todas as coisas. E foi engraçado que quando eu voltei do método IP, em uma semana, a gente resolveu a nossa vida. Todos os nossos problemas, porque eu descobri que o meu problema não era no casamento, o meu problema era com a empresa. Nós vendemos essa empresa, era uma empresa impossível de vender, não tinha como vender aquela empresa. Em uma semana a gente resolveu a vida, a gente encontrou a pessoa que ia comprar a empresa, vendemos, reconciliamos, entendemos que a gente estava com papel trocado, que a gente teria que estar trabalhando isso, entendi por que o Wellington está botando lá, fala o teu Instagram, Morgana Bittencourt _. Olha, Wellington, quando eu vim para cá, eu falei assim, gente, eu preciso falar do meu marido da mesma forma como ele fala de mim. Que ele me elogia muito. A Thaís é minha aluna aqui, sabe, né? O Wellington fala de mim o tempo todo. Ele faz uma live 59 vezes Morgana. Eu fala menos. Mas ele é maravilhoso. Então, vim para o método IP, resolvi toda a minha vida. Naquela semana seguinte, 1 ano depois, meu marido veio comigo. Naquela situação que eu vim para o método IP custava R$12.000. Foi muito difícil, porque nós tínhamos investido mais de R$1 milhão numa empresa e a gente só estava colocando dinheiro, não estava tendo retorno ainda.
E eu não tinha os 12 mil reais para fazer o método IP, mas eu vim num passo de fé, eu falei, gente, eu preciso salvar meu casamento, eu preciso fazer alguma coisa. Só que as decisões que nós tomamos pós-método IP fez com que eu conseguisse trazer meu marido 1 ano depois para o método IP. E quando nós saímos do método IP, acho que foi a primeira vez que meu marido tomou uma decisão na vida, porque eu sempre tomava. A mulher viril, ela está sempre à frente, né? Eu que tomava todas as decisões. Quando nós saímos daqui, ele falou, nós vamos fazer a mentoria do conselheiro com o Pablo, que custava 200 mil reais. Nós somos os primeiros mentorados do Pablo em 2023. Quando o Wellington veio, foi final de 2022, 2023, a gente começou a mentoria dos conselheiros. E eu posso falar para vocês que as decisões que nós tomamos fez nós pagarmos 200 mil reais à vista 1 ano depois. Então, a gente veio num passo de fé, a gente não tinha o dinheiro, e 1 ano depois a gente estava com dinheiro para pagar essa mentoria à vista, e por isso que eu estou aqui. Eu fui aluna de 459, fui aluna do pior ano, fiz o método IP, fiz os conselheiros, e hoje estamos aqui, nós, né, como sócios, players do Pablo Marçal, para vocês verem como tantas coisas acontecem com a gente quando a gente toma decisão, quando a gente desbloqueia o nosso passado, quando a gente perdoa pai e mãe. E você veio pela primeira vez, né? Agora no método IP, eu acho que foi, né? Pela primeira vez. Estou fazendo 27 vezes já. E cada vez, a Patrícia falou, os nossos bloqueios, eles não acabam. Não adianta falar assim, eu cheguei aqui e falar assim, gente, maravilhoso, já entendi, já desbloqueei pai e mãe. Quanto mais eu estudo sobre pai e mãe, mais eu lembro de coisas que aconteceram na minha infância. Inclusive, eu estava conversando com meu marido essa semana e me veio uma lembrança de que o maior trauma que eu passei com o meu pai foi do 0 aos 7 anos, até a separação da minha mãe, né? E eu estava lembrando que a minha mãe, isso eu devia ter uns 5 anos de idade, para vocês verem como a gente marca muito as coisas ruins, né? Os momentos. Por que a gente tem aquele sentimento, né? Momentos ruins, então eu passei por muitos momentos difíceis com meu pai. E eu lembro, eu deveria ter uns 4 ou 5 anos, tá? Eu lembrando de ver minha mãe acordando de madrugada, escondendo as facas que tinham na cozinha toda noite. Ela acordava e escondia as facas para o meu pai não fazer alguma coisa com a gente dormindo. Então, assim, imagina uma criança de 5 anos vendo aquilo, lembrando, me veio essa semana essa lembrança, que estava talvez oculta, né? Então, tantas coisas que a gente passa e que a gente tem que, de fato, ressignificar. Se a gente não ressignifica, a gente repete. Tudo que você não ressignifica... Eu repeti tantas coisas do meu pai, eu falei tanto dele, eu sofri tantas coisas que eu repeti que meu pai fez. E após eu perdoar ele, eu consegui ressignificar, pedir perdão também por eu estar repetindo aquilo, porque tudo é um ciclo, né? Eu não sei se você, Priscila, já passou por algum ciclo de repetição assim na tua vida, de alguma coisa que você fala assim, nossa, igualzinho a minha mãe, igualzinho meu pai. Você tem alguma situação assim ou não? Nada? Nossa, eu tenho muitas coisas que eu vi assim, até vejo com meu marido, assim, às vezes eu olho para ele, né? Eu falo, vocês têm filhos? 3 filhos. Você pode ver que os filhos, um se parece mais com o pai, outro mais com a mãe, o outro é a mistura, né? E até estava falando para as minhas alunas sobre isso, que quando a gente rejeita pai e mãe, muitas vezes a gente se olha no espelho e a gente vê o pai ou a mãe, porque nós somos parecidos com eles, né? Então, muitas vezes, a gente não se acha bonita, a gente tem problema de autoimagem, a gente começa a fazer um monte de plástica no rosto, porque quando eu olho no espelho, reflete aquela pessoa que eu não perdoei. Quando eu me olho no espelho, por exemplo, eu sou muito parecida com o meu pai. Eu não tive trauma com isso, não fiz plástica, não fiz nada. Mas, assim, eu sou muito parecida com o meu pai. Então, imagina uma pessoa, hoje desbloqueada, mas uma pessoa bloqueada, que tem raiva do pai, quando ela se olha no espelho, ela olha a face do pai. Então, ela rejeita aquilo, ela não se acha bonita, ela se acha feia, ela tem problema de autoimagem, porque, na verdade, ela está refletindo aquilo que ela vê do pai, né? Por isso, muito importante a gente ressignificar. Ali estão falando sobre autossabotagem, é muito importante perdoar pai e mãe, e nossas escolhas erradas também. É isso aí, Josiane. O Wellington está pedindo para eu falar sobre o céu e a terra. Vamos ver se vai caber aqui, o Wellington, falar sobre o céu e a terra. Teve uma mãe ele também que falou no chat sobre bloqueio, que o filho tem muitos bloqueios. Vem para o método IP também, traz seu filho, para a gente resolver todos esses problemas. É isso aí. Então, alguém tem alguma pergunta? Não precisam brigar, está tudo certo. Um de cada vez. Alguém que está aí com a gente online tem alguma pergunta? A Thaís está falando aqui. Morgana, fala que você trabalha com mulheres e famílias em desbloqueio. É isso aí. Eu tenho um movimento de mulheres chamado Mulheres Imparáveis. Inclusive, Priscila, eu construí esse movimento. Depois do método IP, quando a gente começou a fazer a mentoria dos conselheiros, o Pablo sempre faz... você está quanto tempo no conselheiro?
5 meses, né? Quando você já fez alguma palestra que o Pablo trouxe as pessoas, todos os conselheiros para o palco para... Ainda não fez isso, não passou por essa fase, e já virou sócio, já está play, já sobe no palco, né? Então, você já pulou o negócio. Então, o Pablo faz isso, né? No conselheiro, ele coloca as pessoas no palco para desbloquear o bloqueio de fala, vergonha, né? Para aprender a se comunicar. E eu fiz... Nossa, deu até um branco, que eu tô lendo, eu estou aprendendo a mexer olhar para a tela e não perder o... Então, por que eu falei disso, meu Deus do céu? Daí ele colocou a gente no palco. Entendi, das Mulheres Imparáveis. Ele nos colocou, tinha os titulares, né? No caso, você é o titular, a sua esposa está como segunda dentro da mentoria. E ele fez isso, só que ele colocou só os homens para subir no palco, as mulheres não. Então, eu que sabia que eu tinha um bloqueio de fala, eu que sou muito... Eu gosto de resolver as coisas logo, né? Eu falei, gente, eu preciso subir no palco também. Mesmo com muita vergonha, eu falei, eu preciso desbloquear isso, né? Então, eu criei esse movimento Mulheres Imparáveis com as esposas dos maridos. Peguei as esposas, inclusive a Ana Ferraz também estava junto com a gente, isso foi ano passado, parece que faz muito tempo. E nós criamos esse evento, Mulheres Imparáveis, a gente fez 3 palestras, fizemos 3 chás no Palácio Tangará. Foi maravilhoso. Depois desses últimos chás, esses 6 eventos que a gente fez, cada uma acabou criando o seu movimento. Eu fiquei com o movimento Mulheres Imparáveis, porque eu que criei ele eu fui a pessoa, né, que criou o movimento. E hoje eu faço aula das 8 às 9h30, toda sexta-feira, faço lives, às vezes eu faço pelo Zoom, né? A Thaís, que está aqui comigo, ela veio através desse movimento. E o que eu transbordo na vida delas, toda essa questão de bloqueio de pai e mãe, todos os traumas de infância, falo muito sobre essa questão da energia feminina e masculina, sobre ressignificar. A Gilca Vieira falou, você falou de lembrar, você falou se lembrar tem que ressignificar. Como se diz isso? Você entendeu a pergunta dela? Acho que ela quer saber como ressignificar. Como ressignificar o passado, Gilca, se for isso, né? Primeiro, você precisa entender que você tem esse bloqueio, né? Eu sempre falo, todo bloqueio, o Pablo fala muito, né? Todo bloqueio tem intimidade com o teu propósito. Todo bloqueio tem intimidade com o teu propósito. Então, para você descobrir qual é o teu bloqueio, você tem que ver a causa hoje. Qual que é a causa? Vamos usar o exemplo de falar em público. Se hoje você não consegue falar em público, você tem esse medo, você tem que buscar a causa. O bloqueio, você tem que buscar não é a causa, é outro nome, agora eu esqueci. Mas existe o que está aparecendo hoje para você, bloqueio de fala, e da onde que veio esse bloqueio? Por exemplo, eu falei para vocês aqui no começo que eu entendi que eu tinha medo do palco. Por que eu tinha tanto medo do palco? Eu fiquei me perguntando isso, né? Que diferença faz subir num palco? Por que eu tenho medo de falar? Meu pai era muito autoritário, tinha autoridade dentro de casa. Ele ocupava o papel dele, ele era o homem masculino, minha mãe era a mulher feminina. Só que vocês entendem que quem está no palco tem autoridade? Quem está em cima do palco tem autoridade. Se eu estou aqui falando para vocês, é porque eu tenho uma autoridade para falar daquilo que eu me transformei, que pode transformar a vida de vocês também. Então, meu pai é o palco, meu pai representa o palco, minha mãe representa o palco. Então, toda vez que eu vou subir aqui, eu vou falar, como que eu vou se meu pai aqui manda em casa? Como que eu vou subir no palco se aqui quem fala na minha casa é meu pai e não sou eu? Meu pai falava isso. Meu pai não deixava, nós éramos em 3 mulheres, 3 filhas mulheres. Ele não deixava a gente se manifestar, a gente não podia fazer perguntas. Então, como que eu vou subir no palco e eu vou passar acima do meu pai? Como que eu vou fazer isso? Então, toda vez que eu ia subir no palco, parece que eu ouvia a voz do meu pai, calada. Aqui quem fala sou eu, aqui você não vai subir e falar. Então, essas lembranças vêm, como que você ressignifica? Primeiro, a dica que eu dou, conheça a história dos seus pais. Conheça a história dos seus pais. Quando eu comecei a ouvir a história dos meus pais, através da minha mãe, através dos meus tios, através dos meus avós, quando eu conheci a história do meu pai e da minha mãe, eu tive misericórdia deles. Porque eles só feriram porque eles não tinham informação. Na Bíblia fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos estudar muito a Bíblia, porque tem muito conhecimento. Eu fui aprender sobre a Bíblia, eu já estudo, na verdade, a espiritualidade há 20 anos, mas ler a Bíblia de fato, eu passei a fazer isso esse ano. Inclusive, eu faço todos os dias, vou convidar você também, todos os dias às 5h29 até 5h59 da manhã, todos os dias eu fiz isso para acordar bem cedo. Eu faço, junto com outras mulheres, a leitura da Bíblia. A gente acorda cedinho ali, faz a leitura, traz o entendimento da palavra. Eu acho que fazem 90 dias que eu estou fazendo isso e Deus tem falado muito comigo. É maravilhoso, tá? Muito bom.
Se quiser falar alguma coisa lá. Pessoal, sobre ressignificar. Como é que você ressignificou o seu passado? Eu acho que quando Deus nos faz nos vermos, né, nos enxergar como uma nova pessoa, né? Quando a gente encontra com Jesus, quando a gente tem esse entendimento, quando nos tornamos uma nova pessoa, a gente começa a ver a bondade de Deus, o amor de Deus, e isso tudo começa a melhorar também como a gente se enxerga no espelho, como a gente olha para as outras pessoas, né? Eu tive um passado de muito bullying, né, com muitas pessoas. Era uma criança, né? Eu tinha um problema físico, né, nos meus olhos, e eu sofri muito bullying na infância. Então eu cresci, né, sendo muito fechada, muito reativa, né, defensiva. Eu criei uma grande casca, como a Patrícia falou também. Quando a gente tem uma infância difícil, né, a gente cresce tendo que sobreviver, né, seja por qual motivo for. Mas quando eu aceitei Jesus e quando Deus entrou na minha vida, tudo isso se ressignificou, né? Eu aprendi a perdoar as pessoas que fizeram isso no meu passado, a perdoar e tudo que eu passei na minha infância, e entender, só viver, deixar fluir, né? Viver o favor de Deus, né? Hoje eu vejo como Deus é maravilhoso na minha vida. Eu entendo, eu enxergo o grande favor que Deus tem na minha vida, a bondade de Deus, né, a misericórdia de Deus. Então, isso foi uma forma que eu consegui ressignificar tudo isso. Essa questão de ressignificar, como ela falou, né, ter o entendimento do porquê você passou por aquilo e perdoar, né? Jesus, na Bíblia está escrito, perdoe 70 vezes 7. Quem somos nós para não perdoar, né? Olha o que Jesus passou para perdoar os nossos pecados. E eu olhar para o meu pai e não perdoar aquilo que ele fez, né? E saber que ele pode ter uma nova história também, né? Ao perdoar, a gente olhar a pessoa com os mesmos olhos que Deus vê, faz toda a diferença. Eu sei que eu lembro que quando eu pedi perdão para o meu pai, eu acho que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Inclusive, tem uma pessoa que escreveu ali, agora já passou, eu não consigo mais ver. Se o pessoal aí da House conseguir puxar um pouquinho, acho que é Daniela o nome dela, ela falou ali que faz todo sentido. A questão que eu falei ali sobre autoimagem, é só um pouquinho, tá? Acho que é Daniela. Pode puxar mais um pouco. Não. Contrário. Aí, Tatiane Mello. Ela colocou assim, ó, eu tenho esse bloqueio de mãe. Faz muito sentido isso que você falou. Me olho e vejo minha mãe. E faço mudanças de cabelo, de roupa. Não me aceito de jeito nenhum. É isso aí, Tatiane. Você entendeu agora qual que é o teu bloqueio. Então, você precisa ressignificar, entender porquê desse bloqueio com a mãe, o que foi falado, o que magoou, o que machucou. Escreve uma carta para sua mãe, não precisa entregar para ela, mas coloca todo aquele sentimento de ira, de raiva, de dor, coloca nesse papel. E também convido vocês a vir no Método IP. Para mim, o maior desbloqueio que eu tive na minha vida foi no Método IP. O Pablo explica certinho sobre isso. Ele traz todo esse entendimento, é feito o desbloqueio aqui no evento. Então, assim, é maravilhoso. Mas, fora isso, escreve uma carta para sua mãe. Escreve uma carta, coloca todo esse sentimento de ira, raiva, ódio, tudo que você sentiu do que foi falado e perdoa. Eu faço oração de perdão, eu tenho uma oração que eu sempre faço, mas eu falo assim, a oração de perdão é falar, eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Ressignifica isso que você vai ficar cada dia mais bela, mais linda, sua mãe é linda, você é linda também, você vai se ver com outros olhos. E... pode passar um pouco mais para frente, ali tem o Gilca, falou, o pai violento. Eu sempre tive medo de expressar opiniões, pois nunca pude na infância expressar. A Luciana, minha aluna lá de BH, ela está falando ali, né, que ela sempre teve medo de expressar opiniões, pois nunca pôde se expressar na infância. Então, o problema, Luciana, sabe o que é? A Luciana já estuda comigo ali, já é mentorada. O problema é quando a gente entende isso. Oi? Você? A Thaís está falando aqui também, a minha aluna, acompanha as minhas aulas. Ela também falou que ela tinha o mesmo medo tem o mesmo medo que a Luciana, ou de se expressar. Você lembra se é pai e mãe, alguma coisa nesse sentido?
Mãe, tem que ressignificar. E assim, ó, uma das coisas que eu posso falar para vocês, a gente só vai, a questão do se expressar, a gente vai primeiro ressignificar, entender por quê, né? Já entende que é sobre mãe, já entende voltar à história para entender o porquê. Tem que perdoar, né? Esse ressignificar tem que perdoar, só que a gente só vai perder o medo fazendo. Só subindo no palco, só pegando no microfone, não tem como. Eu, quando ressignifiquei, comecei a entender, eu não falei para vocês que até o último evento que eu fiz aqui de baixo, porque eu tinha medo de subir no palco. Eu acho que é a primeira vez que eu subo num palco tão alto. Só que agora eu já tenho um entendimento, dá menos medo, dá sua dor na mão, a gente fica nervosa, mas quanto mais eu fazer, mais desbloqueada eu estou. Deu problema ali com o YouTube? Ah, sim. Quer falar um pouquinho, Priscila? 20h40. A gente vai até às 21h. Tem mais 20 minutinhos. Não, acho que também... lembrar também que a gente vai ter a Festa das Nações. Não sei aqui se todo mundo vai, né? Que é domingo, dia 28, às 5h. Tivemos, semana passada, esse final de semana, a conferência de casais também, que foi muito edificante, foi muito bom. E acho que tem muitas pessoas também que podem ter alguns bloqueios, né, como a Patrícia falou, seja de divórcio, né, ou algum problema que teve no casamento dos pais, né, dentro de casa, brigas, e às vezes essas pessoas não conseguem, quando se casam, começam a transferir esses bloqueios de mãe, de pai, né, no casamento, tem dificuldades no casamento. Então, acho que é muito importante a gente voltar às nossas origens, ver aquilo que está travando a nossa vida de prosperar, né? Muita gente reclama, minha vida não prospera, mas é importante a gente tentar entender o que está acontecendo na nossa vida, por que a gente não está saindo do lugar, né? O que está faltando para a gente prosperar, né? Então, às vezes o casamento não está dando certo, como que é a imagem que você tem do seu marido, da sua esposa, né? Deixar o marido ter a função do homem dentro de casa, de governo, a mulher ter a função dela, né, de domínio, deixar o marido tomar as decisões, né? Então, é muito importante cada um saber qual é o seu papel dentro do casamento. Meu marido estava pedindo aqui para eu contar que eu, quando terminei a escola, né, eu fiz uma faculdade de Química, inicialmente. Depois de 2 anos, eu tranquei, não era o que eu queria. Aí, 2 anos depois, eu decidi fazer Medicina, né? É uma história longa, mas eu vejo claramente que assim, Deus me mostrou exatamente o que eu tinha que fazer. Nunca foi um desejo no meu coração. Eu falava a frase, eu nunca vou fazer medicina. A escola inteira, eu sempre falei isso. E aí Deus botou isso na minha frente, assim, você vai fazer medicina. E muitas pessoas riram mesmo, assim, literalmente. Riram da minha cara, falaram que era muito difícil, que eu nunca ia passar. Eu vim de escola, não era escola pública, mas de escolas muito fracas, né? Não eram escolas boas. Então, as pessoas não acreditaram em mim, mas eu nunca dei ouvido a ninguém, não me importei com nenhuma risada, pelo contrário, cada risada era meu combustível para ter mais força, né? E a única pessoa que me apoiou, que assim, de cara falou, filha, eu faço tudo o que você precisar e eu confio que você vai conseguir. Né, que foi a minha mãe, minha grande parceira e incentivadora. E eu demorei 2 anos para fazer no pré-vestibular. Estudei muito, mas eu passei em todas as universidades públicas que eu me propus a fazer. Então, é muito importante a gente não deixar as pessoas com baixa frequência, né, não desistirem dos seus sonhos, dos seus desejos. Né? Tem pessoas que vão tentar te colocar para baixo, que não vão acreditar em você. São pessoas que, às vezes, são amarguradas, têm uma frequência baixa. E eu nunca deixei isso influenciar na minha vida. Deixa eu aproveitar que você falou de frequência. Deus é bom o tempo todo, né? Como é bom ser desbloqueada.
Como é bom ser livre. Eu estou vendo os comentários aqui, muita gente falando, concordando, que tem bloqueio de pai e mãe, relatando, falando muitas coisas, né? E vou dar uma de Pablo Marçal agora. O Flávio Brito colocou assim, como decaiu esse canal. Que lindo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, assim, se fosse a Morgana de uns anos atrás, ouvir uma mensagem dessa ia fazer com que ela nunca mais subisse no palco. O bloqueio. E quando a gente é livre, a gente é desbloqueada, a gente não se importa com o que as pessoas falam. A gente não se importa mais com o que as pessoas criticam. A gente não se importa mais com isso, porque talvez seja a nossa... Não é a nossa primeira vez no palco, mas a gente está aqui compartilhando a nossa história. A gente está tendo um crescimento, a gente está construindo uma nova história. A gente está tendo coragem de vir aqui no palco e falar coisas da nossa história, da nossa infância, os nossos medos, os nossos bloqueios, os nossos desbloqueios. E alguém vai lá e comenta isso. Está tudo certo, tá, Flávio? Quero um dia ver você no palco também desbloqueando, contando a sua história, compartilhando com outras pessoas, salvando vidas. Você está convidado para vir aqui assistir a gente presencialmente. Aqui a frequência é muito boa. Muito obrigada aí pelo teu comentário. E aqui o Vilmar colocou, perdão não é natureza humana. A Cláudia, nem sempre está ligado com pai e mãe, coitadinhos. Talvez não tenha, né, Cláudia, ligado com pai e mãe. Eu sempre falo, né, que quando a gente tem bloqueio com pai e mãe, a gente acaba passando pelos mesmos bloqueios com professores. Eu não sei se vocês já tiveram algum bloqueio com professor. Eu tive bloqueio de fala com meu pai, e o meu professor fez a mesma coisa, me calou, me fez passar vergonha na frente de todo mundo. Como o Flávio fez um comentário ali, né? Tipo, meu professor foi lá, fez eu passar vergonha na frente de todo mundo riu. Na sala de aula, eu falei para minha mãe, eu nunca mais quero estudar, eu não quero mais ir para a escola, porque eu passei muita vergonha. Minha mãe ainda foi no colégio, foi falar com o diretor por causa do meu professor. No dia seguinte, fui para a aula, meu professor foi lá e rebaixou mais ainda. Então, olha quantos bloqueios a gente tem. Eu posso falar assim, nossa, eu fui bloqueada pelo meu professor. Na verdade, o professor ele só estava ressoando aquilo que meu pai já tinha feito. Então, quando a gente não desbloqueia, vem o professor, vem o marido, vem o chefe, vem as pessoas de autoridade, vem um padre. Pode falar. Se alguém tiver o microfone ali para ela, por favor. Ah, está com o microfone já? Então tá, pode falar. Boa noite, meu nome é Samila Brito. Você falou que perdoou sua mãe quando você tinha 35 anos. Eu acredito que tem muitas pessoas que vivem esse rancor, essa mágoa de forma inconsciente, porque a gente, como filho, pensa da seguinte forma, eu não posso ter isso sobre o meu pai. Então, a gente abafa essa dor e consegue conviver e ter um relacionamento, mesmo que não seja o relacionamento que a gente queria, mas a gente consegue continuar se relacionando. A minha pergunta é, quais são os sinais que fazem a pessoa olhar para a vida dela hoje e perceber que o que ela está vivendo é um rancor, uma mágoa inconsciente de algo que ela viveu com os pais, mesmo que esse sentimento não seja aflorado? Eu ia falar para você fazer a pergunta para si mesmo. Qual que é o sentimento daquilo que eu estou vivendo? Porque você descobre os bloqueios através do sentimento. Esses tempos eu estava fazendo uma palestra aqui e me perguntaram a pessoa falou assim, eu já perdoei meu pai e minha mãe, só que tem algum problema não querer conviver, não querer enxergar eles na frente? Eu falei, sim, porque você ainda não perdoou. Se você tem esse sentimento de repulsa, é porque você ainda não perdoou. Porque é muito fácil falar assim, nossa, eu perdoei meu pai, eu perdoei o abusador, eu perdoei minha mãe. É fácil chegar aqui e falar isso. Mas eu não quero nem ver, eu não quero nem ouvir falar. Tem ainda aquele sentimento, você não conseguiu ressignificar. Então, você precisa perguntar para si mesma, qual que é o sentimento que eu estou tendo. Porque se for um sentimento negativo, ainda tem coisa para limpar. Ainda tem coisas que talvez estão ocultas, nem tudo a gente sabe. Eu tive lembranças de coisas com 35 anos, eu lembrei que eu fui abusada. Quando eu comecei a trabalhar a frequentar aqui a plataforma internacional, o Pablo fazendo uma live, eu vi, através de uma live, ele fazendo perguntas, eu comecei a responder as perguntas, eu lembrei da pessoa, horário, local, tudo estava oculto, e eu não sabia. Então, seus pais são vivos? São, sim. Você consegue, quando tem convivência com eles, você não tem nenhuma consciência de algum trauma? Eu tenho um relacionamento ótimo com eles, mas eu fui descobrir depois de muitos anos que os problemas que eu tinha no meu relacionamento, no meu casamento, foram por coisas que eu vivi na infância e que aquilo começou a se manifestar em uma fase da minha vida e eu não entendia de onde vinham esses problemas. E aí eu comecei essa busca, né, para entender. E aí foi que eu entendi que foram sobre coisas que eu vivi com os meus pais e que eu precisava ressignificar. Mas eu conheço algumas pessoas que vivem inconscientemente isso. Elas têm um relacionamento ótimo com os pais, mas coisas na vida delas não funcionam, elas não conseguem identificar que veio, né, desse trauma, enfim.
A gente sempre fala que é a casca da cebola, né? Você começa a lembrar de algumas coisas mais recentes, depois você vai indo mais fundo, mais fundo, mais fundo. Tem que trabalhar internamente essas perguntas. Por que eu faço isso? Por que eu estou tendo esse ciclo de repetição? Até, inclusive, o Wellington falou para eu falar sobre o céu e a terra, né? A gente falou muito sobre o masculino e o feminino, pai e mãe, né? E contei aqui para vocês que eu tinha papel trocado com meu marido. E o que eu fui entender, né? O marido, ele representa o céu, ele está em cima, né? Ele representa o céu. A mulher, ela representa a terra fértil. O marido, quando ele está no papel dele, ele está no lugar dele, ele joga semente na terra e ela faz o quê? Dá frutos. Priscila tem 3 filhos. Então, ela dá frutos. Quando a mulher tem energia masculina muito forte, que era no meu caso, e eu anulava o meu feminino porque tinha problemas com a minha mãe, eu não sabia disso, estava oculto, é isso que você acabou de falar, eu não sabia que eu tinha problemas. Eu amo a minha mãe de paixão, eu me dou super bem com ela. Mas a menina Morgana lembra de coisas que ficaram marcadas aqui nos 95%. E, então, assim, eu sou a terra, a mulher é a terra, o homem o céu. Quando eles trocam um papel, eu nego o meu feminino, eu vou para o céu e meu marido vai para a terra. Deus criou tudo dentro da perfeição, masculino, ele criou tudo em pares. O negativo, o positivo, ele criou tudo em pares. Então, quando o homem não está no lugar, o homem vai para cima, ele vira a terra. E a mulher, ela vira o céu. Priscila é médica, né? Talvez você nunca ouviu isso. A mulher virou o céu e o homem a terra, tá? Ao contrário. Quando o homem vai jogar a semente, é mais difícil, certo? Jogar de baixo para cima. Ela não engravida, eu não tenho filhos ainda. Eu tenho 41 anos. Eu fui ter esse entendimento há pouco tempo. Então, quando a mulher começa a ressignificar o problema com a mãe, ou, no caso, com o pai, eles vão voltando para o lugar. E quando a mulher vai para o lugar, ou o homem, quem despertou primeiro, ele vira o céu, ela a terra, e eles frutificam, eles dão frutos. Então, para vocês verem o quanto é importante essa ressignificação, a questão de ressignificar o passado relacionado a pai e mãe, porque senão a gente não vive livre, a gente vive presa, a gente vive... até a Patrícia falou muito sobre a gente criar uma capa de proteção, né? Eu vivia com uma capa de proteção que eu queria sempre ser maior que o meu marido. Eu comecei a empreender com 21 anos. Eu não queria ser dependente dele. Eu não sabia por quê. Eu só falava. Eu tinha que sempre fazer mais, para eu nunca depender dele. Porque um dia minha mãe foi dolar e dependeu do meu pai. Por isso sofreu. E eu não sabia disso. Por isso, as perguntas. A importância para a gente descobrir o bloqueio é as perguntas. Eu até trouxe aqui... Eu gosto muito dessa frase de Jeremias 1:5, que ele fala assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses do ventre da tua mãe, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus já escreveu o livro da nossa vida muito antes da gente estar no ventre dos nossos pais. Eles só foram instrumentos. Eles foram instrumentos para nos dar a vida de Deus. Então, antes mesmo da gente estar no ventre da mãe, ele já escreveu um livro. Ele escreveu um livro com a nossa história. E a única coisa que Deus queria da nossa história era que eu me formasse. Vocês conhecem a história do José de Egito? O quanto ele sofreu, o quanto ele passou por provações, o quanto ele passou por tribulações. Ele foi para o poço, ele foi vendido, ele passou por tantas tribulações. A gente pergunta assim, Deus, eu quando era criança eu falava isso, por que eu? Por que eu tenho que ser tão forte? Eu não aguento. Eu falava com Deus, eu falava, gente, eu acho que Deus não existe, por que eu tenho que ser tão forte? Só que eu entendo que através de todos os bloqueios que eu passei, de todas as dores que eu passei, fez eu passar por um processo onde eu posso transformar a vida de outras pessoas. Através da minha transformação, eu consigo transformar a vida de outras pessoas. Então, a Patrícia falou sobre... nós estamos sendo forjados, né? Eu entendo que nós estamos sendo forjados. Por isso que, quando a gente busca o entendimento, a gente entende, a gente ressignifica pai e mãe, entender que Deus já escreveu o livro da nossa vida. Só que muitas vezes a gente está fugindo. Quando eu fui falar na minha live sobre esse livro, não sei se você estava, Thaís, eu peguei a Bíblia, que é super grossa, né? E eu estava comparando. Eu falei assim, Deus escreveu o livro da nossa vida. O que era para nós fazermos aqui? Quando chegar no final da vida, Deus vai fazer a comparação do livro que eu escrevi e do livro que ele escreveu para mim, do que era para eu fazer e do que eu construí. Quando eu peguei aquele livro, eu não falei na live, mas eu tive discernimento depois. Eu peguei um caderno e a Bíblia é desse tamanho. E Deus falou comigo, ele falou assim, Morgana, eu escrevi a tua história desse tamanho.
Só que você não está transbordando e você está deixando esse livro muito pequeno. Esse aqui é o teu livro, só que você ainda tem chances de aumentar a história e ser obediente a tudo aquilo que eu trouxe para você. Então, quando a gente ressignifica, a gente transborda isso, a gente cura outras pessoas, porque assim, eu tenho remédios que a Priscila não tem. A Priscila tem remédio que eu não tenho. Ela tem coisas guardadas dentro dela, traumas que ela passou, que eu não tive. Nós estávamos falando sobre bloqueio até de autoimagem, algumas coisas de bullying. Eu falei para ela assim, eu não passei. Minha irmã passou sobre isso, mas eu não passei. Só que eu passei por coisas que ela não passou, por isso que Pablo fala muito, boca fechada mata. Então, qual que é o livro, né, que a gente está escrevendo a nossa história? Por isso a importância da gente aprender, ressignificar e transbordar. Não adianta só ressignificar, tem que transbordar na vida das outras pessoas, mesmo que seja aos pouquinhos, falando com poucas pessoas, até a gente conseguir falar para multidões, né? Como Jesus foi passando. Jesus fez isso, né? Ele foi de pouquinho em pouquinho falando, ajudou um, ajudou outro, foi criando discípulos. Então, faz sentido para você, Priscila? Sim. Vamos ver ali se tem mais alguma pergunta. Nós temos mais 4 minutos, é isso? Alguém mais quer fazer pergunta? Eu te respondi, faltou alguma coisa, ficou alguma dúvida? Não, tá ótimo. Até essa questão que você falou agora sobre o fugir, eu vivi exatamente isso. E quando eu fui questionar a Deus, até quando eu vou ficar passando por essa situação? Ele falou, quando você parar de fugir e aceitar que essa é a sua história. É isso aí. Faz todo sentido, é isso mesmo. Você já fez o método IP? Não, Então, mas vou fazer. Vamos fazer. Ó, o Wellington pedindo ali, fala o Instagram, Morgana. Priscila, fala o teu Instagram. Meu Instagram é doutora Priscila, Priscila Henriques, com 2 L's. O meu é Morgana Bittencourt _. A Thaís, que está aqui com a gente online, aqui na presencial, já colocou ali, para quem quiser seguir. Amanhã eu tenho aula às 8 horas da manhã no Instagram, quem quiser assistir, é das 8 às 9h30. A Thaís também colocou. A Thaís está muito eficiente, né? Meu Deus do céu, que maravilha. A Luciana colocou, preciso começar a escrever meu livro. É isso aí, gente. Vamos deixar uma tarefa aqui para vocês hoje, né? Qual que é o livro que vocês estão escrevendo, né? Será que vocês estão sendo obedientes a Deus? Ou a gente está querendo só fazer a nossa história, né? Para ser bem sincera para vocês, a gente estava falando sobre bloqueio de fala, né? A Morgana é uma pessoa muito reservada. A Morgana adora ficar em casa. A Morgana se o Wellington falar assim, Morgana, vamos sair, vamos ficar em casa, eu quero ficar em casa, eu quero ficar sozinha. Se eu estou hoje no palco, é porque eu entendi meu propósito. Porque eu não ia abrir a boca. A Morgana, no natural dela, não gosta de fazer isso. Mas quando eu entendi que Deus escreveu uma história para mim, e eu passei por tantas dores, por tantas coisas na minha infância, e eu ficar calada e não abrir a boca e não ajudar as pessoas, eu entendi que o livro dele é muito grande para mim, só que eu estou fazendo pouco, eu estou fazendo pequeno. Pode perguntar, Thaís. O microfone para o pessoal ouvir. A primeira vez que a Morgana abriu a boca no primeiro EMC, todo mundo chorou. Verdade. Homens choraram. Sim, eu fiz. Eu e meu marido, a gente tem um evento, e eu fiz esse evento e eu compartilhei a minha história. E ali naquele dia eu vi que eu estava falando com almas. Eu não estava falando com pessoas, eu estava falando com almas, porque todo mundo chorou. Teve gente que saiu de dentro assim, despedaçado, fiz desbloqueio lá. Primeira vez assim que eu peguei no meu próprio evento, fiz desbloqueio das pessoas, levei para uma sala, fiz desbloqueio, assim, foi sensacional. Mas estamos aí com 1 minuto e 45, já estão avisando a gente que está acabando. Ó, já tive muito bloqueio com o professor, eu ainda gaguejo. Então, Gabriel, o Pablo era gago. E olha como ele é fantástico hoje no palco, tudo que ele faz. Isso aí é só você... É bloqueio, você tem que descobrir o seu bloqueio para... Venha para o Método IP, tá? Vai te ajudar muito. E quer falar um pouquinho... Você falou da Festa das Nações, né? Final de semana agora, dia 28, vai ter a Festa das Nações. Vocês vão? Vocês são aqui de Alphaville? Ah, tá. Então, mas estão todos convidados. Pessoal aí de casa, ainda dá tempo para participar da Festa das Nações. É uma festa das famílias. Vai ser lá no Resort do Pablo, em Porto Feliz. Deixa eu só responder aqui, eu ia finalizar. A Gilca botou assim, perdão, pais mortos. Você sabe que o perdão, né, o Espírito ele é eterno. Você não precisa pedir o perdão somente em vida, tá? Você consegue fazer isso mesmo depois que teus pais partiram para o mundo espiritual, tá? Ainda há tempo de você construir o seu livro, tá? Isso que Deus quer. Então, perdoa, ressignifica e constrói uma nova história.
Priscila, estamos encerrando aqui. Eu conheci a Priscila agora, né? Segunda-feira eu vi você junto com o Paulo ali. Hoje a gente já está no palco. Essa é a história que Deus construiu para nós. E muitas vezes, por bloqueio, a gente poderia ter falado um não. Né? Da mesma forma que a Patrícia pegou você lá, levou você para dentro da sala e já está subindo aqui no palco. O Paulo já é sócio do Pablo. Eu falei, nossa, demorei 2 anos e meio. E às vezes a demora é por a gente ser desobediente. Você foi muito obediente, Paulo. Por isso que está sendo muito rápido. Eu fui muito desobediente a abrir a boca, a falar as coisas. Então, por isso demorou tanto tempo. Eu acho que Deus sempre coloca a gente no nosso propósito, sempre no caminho do propósito. Só que nós, por livre-arbítrio, a gente se auto-sabota. Só que Ele sempre vai te levar com pessoas para que você entre naquele caminho novamente. Então, se você vai fazer aquilo que Deus quer, por que já não faz logo, né, Paulo? É o quê? Senão vai ficar igual o Jonas, é isso mesmo. Então, hoje nós estamos aqui, né, desbloqueando a primeira vez a Priscila no palco, e eu mesmo, né, já fiz alguns eventos, mas ainda assim sinto que tenho coisas para tirar de dentro. E o que você pode falar aí para o pessoal do YouTube, uma mensagem final? Acho que a mensagem final é: faça o método IP. É um divisor de vidas, vai mudar a sua vida. Se você quer prosperar, faça o método IP, dia 30 e dia 1º de outubro. Obrigada. Eu vou falar o mesmo que ela. O método IP é fantástico. É tão fantástico que eu já fiz 27 vezes e vou fazer quantas vezes for necessário. Eu quero estar sempre participando. Cada método IP é um desbloqueio, mas acho que o primeiro método IP que a gente faz, a gente nunca esquece. Eu sempre falo, o meu primeiro foi o melhor de todos, o segundo foi aquele, eu acho que foi o que você fez. Não foi do resort, foi um ali no Auditório 7, aquele que aconteceram coisas... Do Mover. Você estava lá? Você estava também nesse? Quando a gente virou player. Isso, esse para mim foi o segundo mais fantástico. Assim, eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, que não dá nem para falar aqui ao vivo, mas é muito bom, é fantástico. Então, convidamos vocês, o Método IP, na próxima semana. Entre em contato com o pessoal aqui da plataforma. Muito obrigado para vocês que ficaram aqui com a gente até o final. A live vai ficar salva no canal do Pablo. E é isso aí, obrigado para vocês que estão aqui presentes. Eu estou falando muito com o pessoal aqui, mas nós temos muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, nos ouvindo, é muito importante, né? Como é que é seu nome? Samila está aqui também, fez perguntas, né? O pessoal interagiu bastante. É isso aí, gratidão a vocês. Pode finalizar no YouTube? Ok? Obrigada, tchau. Pessoal.